outubro de 2019, 215 anos do nascimento de Allan Kardec. Quem virá nos receber na hora da desencarnação? Os gatos, conforme a crença popular, teriam proteção espiritual? Ouvinte pede comentário sobre cartas inéditas de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos e a Reencarnação Compulsória. Leitura na infância favorece o desenvolvimento da criança. Ciclo de palestra da USE prossegue nesta quarta-feira. Arthur Valadares fala no próximo sábado pela manhã no Lar Meimei. 6 de outubro de 2019, Estação Primavera. Estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 47 anos no ar. Recomende esse programa para amigos e familiares. Momento Espírita pode ser acompanhado ao vivo pelo site www.uniradio.com.br e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Agradecemos sua audiência, prezado ouvinte. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Os nossos telefones de contato são os seguintes: telefone fixo 34710700 e os celulares da TIM 981792405 e da Vivo 997512397. O nosso código telefônico é 14. Anote aí também o nosso e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Vou repetir: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Mande-nos sua mensagem por WhatsApp pelo 997512397. Escreva para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O nosso CEP é 17.400.000. Ou ainda você pode nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final dessa edição, entre os ouvintes que nos telefonarem para dizer que estão ouvindo Momento Espírita. Lembrando os 215 anos do nascimento de Allan Kardec, estamos oferecendo para sorteio o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ganhou o livro domingo passado nosso ouvinte Carlos Araújo, residente em Garça. Esta é a edição de número 2109 de Momento Espírita. O Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Eliane e Cid, com participação do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Maris e o Benevides. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Estamos no mês de outubro e o mês de outubro no calendário espírita assinala o nascimento da mais expressiva personagem do espiritismo, Allan Kardec, o criador ou codificador da doutrina espírita. A palavra codificador tem sido utilizada pela maioria dos espíritas, de preferência a criador, pois foi o próprio Kardec que escreveu e deixou bem claro que o espiritismo foi revelado pelos espíritos e não propriamente por ele. Em várias ocasiões, embora atuasse na linha de frente até sua desencarnação em 1869, abordando as questões que os espíritos enviavam, ouvindo e esclarecendo a respeito da doutrina, ele se esquivava da condição de chefe e preferia se colocar tão somente como porta-voz, o que, segundo ele, outro poderia fazê-lo em seu lugar. Neste sentido, a sua participação teria sido a de reunir milhares de informações recebidas do mundo espiritual e condensá-las didaticamente, segundo uma metodologia própria, em vários livros, o primeiro dos quais o Livro dos Espíritos. Sabemos, no entanto, que não foi bem assim.
Sabemos que a participação de Kardec na elaboração desse precioso trabalho foi mais do que um simples codificador, pois ao nos trazer a doutrina, ele dá continuidade aos estudos de filosofia, ciência e religião que já vinha realizando há muitos anos, funcionando também como um representante da espiritualidade para esclarecer de forma adequada o que havia para ser revelado. Assim, a modéstia de Allan Kardec, buscando se esquivar de uma posição privilegiada que quiseram lhe atribuir, chama muito a atenção, e não deixa de ser admirada pelos seus seguidores, que nele veem um homem sincero e humilde. Mesmo assim, parece-nos que ele fazia parte dessa pleiade de espíritos que veio dar sustentação filosófica e científica à grande mensagem de Jesus. Desse modo, a sua encarnação deve ter sido muito bem planejada, e aqui ele contracenou com os instrutores da espiritualidade na elaboração conjunta da nova doutrina. O Espiritismo surgia há 162 anos, não para negar os avanços do conhecimento humano e tampouco negar o valor espiritual das religiões, mas para retomá-los de uma forma mais ampla e profunda, ao estabelecer uma correlação entre ciência, filosofia e religião. Sua finalidade maior, a partir da concepção de Deus, da imortalidade e da reencarnação, mostrando o porquê de tudo, é a melhoria moral do homem e, como consequência, o progresso consciente e moral da humanidade. Já dizia Kardec nos meados do século XIX, ao contemplar o impacto das doutrinas filosóficas e religiosas de seu tempo: a fé cega não é mais deste século. Na certeza de que a humanidade caminharia rumo à verdade ao estabelecer a correlação entre fé e razão. No entanto, sem as pretensões das doutrinas religiosas, ele jamais afirmou que o Espiritismo ocuparia o lugar das religiões, mas deixou bem claro que as ideias espíritas, mais cedo ou mais tarde, acabariam sendo aceitas pela maioria e, com isso, contribuiriam para o progresso espiritual das próprias religiões. Passados mais de 160 anos, podemos perceber o quanto as verdades espíritas têm ajudado na evolução do pensamento religioso e, embora ainda existam sectarismo e preconceito como frentes de resistência, aos poucos as pretensões de Allan Kardec vão se consolidando através de espíritos esclarecidos com ideias reformistas que nascem no seio das diversas religiões. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte e prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas e sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então às perguntas de hoje. A nossa ouvinte e colaboradora Marta Nassif nos passou o seguinte: filmes como Ghost, por exemplo, mostram que pessoas boas, quando morrem, são bem recebidas no mundo espiritual, enquanto pessoas más são resgatadas por espíritos maus, como vemos nas cenas desse filme. Diante disso, tenho várias amigas que já me perguntam se é assim mesmo que funciona quando desencarnamos. Embora Ghost não seja um filme espírita, pois não foi elaborado por espíritas, ele procura mostrar o que no espiritismo chamamos de lei de causa e efeito, através de cenas que impressionam o espectador. Na verdade, existe essa relação e nem poderia ser diferente. No entanto, cada caso é um caso. Há as desencarnações como consequência de morte natural e as desencarnações que ocorrem nas mortes acidentais ou assassinatos. A condição moral do espírito desencarnante, contudo, é um fator primordial em relação à assistência que ele pode ter e às companhias espirituais que ele mesmo atrai.
A passagem para o mundo espiritual depende da pessoa e das circunstâncias em que ocorre sua morte, mas depende principalmente de suas condições morais. Da mesma forma que ocorre aqui na Terra em relação à ajuda que podemos receber se doentes ou acidentados, é a recepção do lado de lá, tanto para o processo de desligamento do corpo, que pode ser mais ou menos complicado, até a presença daqueles espíritos a quem estamos efetivamente ligados. O tipo de vida que levamos aqui é o que determina o nosso grau de espiritualidade e o que determina também o tipo de espíritos que atraímos para junto de nós. Assim, uma pessoa de bem, quando desencarna, atrairá naturalmente espíritos afinados com seus sentimentos, particularmente familiares e amigos. De igual modo, o indivíduo integrado no mundo do crime e da culpa tende a encontrar do outro lado da vida espíritos que assinalam esse mesmo tipo de vida pela lei natural de atração. Semelhante atrai semelhante, é uma lei da natureza. Isso quer dizer, em última análise, que cada um de nós se sente bem ajustado em ambiente que atende à sua maneira de ser e de agir. Desse modo, é lógico esperar o bem para quem pratica o bem e o mal para quem pratica o mal. Não se trata de recompensa ou castigo, mas simplesmente do funcionamento da lei de afinidade. No mais, como dissemos, cada caso se reveste de peculiaridades próprias. Não há uma desencarnação igual a outra, como não há pessoas iguais. É claro, porém, que nessa passagem que geralmente nos assusta, a presença de um ente querido familiar ou amigo constitui sempre um fator de segurança e mais tranquilidade, ao passo que a percepção da presença de um amigo, aliás, de um inimigo, nos causaria muito medo. Todavia, como cada caso é um caso, há muitos casos em que o desencarnante nem percebe o que está ocorrendo à sua volta, alguns nem percebem nem mesmo que o desencarnaram e podem entrar num processo de maior ou menor perturbação. André Luiz, no livro Nosso Lar, nem percebeu que desencarnou e quando deu por si estava numa região sombria, sem parentes, sem amigos, revivendo as angústias da alma. Fantine e Evelina, na obra E a Vida Continua, também não estavam conscientes no momento da desencarnação e quando acordaram se viram num hospital, onde também não havia nenhum familiar ou amigo. Contudo, foram atendidos por cuidadosos enfermeiros e médico a lhe ministrar tratamento. Dimas, um homem bom, quando desencarna em Obreiros de Vida Eterna, também de André Luiz, encontrou dificuldades de se desprender do corpo, o que levou muitas horas, mas foi ajudado pela mãe desencarnada, que o acolheu carinhosa nos braços, fazendo-o recordar os doces anos da infância. Leonardo Pires, personagem do livro Entre a Terra e o Céu, que provocara covardemente a morte de um rival, muitos anos depois, ao desencarnar, via assustada a figura da vítima à sua frente como uma ameaça, atormentado pelo sentimento de culpa. Sendo assim, o que podemos concluir a respeito deste momento tão importante como o da desencarnação é que as situações são as mais diversas, mas seguramente elas dependem do caminho que vimos trilhando em nossa vida na Terra. Da vida física para a vida espiritual, repetindo o que os espíritos ensinam, não há um abismo, mas uma continuidade. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início dessa edição, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Use o telefone fixo 34710700 ou então um dos celulares 997-512397 da Vivo ou então 981-792405 da TIM. E um ouvinte aqui do bairro Rebelo nos ligou dias atrás para perguntar se é verdade que os gatos, animais domésticos, gozam de uma proteção espiritual. Todos os seres vivos, caro ouvinte, têm proteção espiritual, porque todos são criaturas de Deus e todos têm o seu papel na natureza. Contudo, existem muitas lendas e crendices em torno de certos animais e que, ao que tudo indica, entre os animais,
o gato é o que mais estimulou superstições. Isso não é de hoje, vem principalmente da Idade Média. Com certeza, isso veio acontecendo por conta de suas características físicas, de sua apreciável saúde, de sua admirável agilidade e por ser um felino de muita vitalidade e olhar penetrante, que entra e sai de um ambiente muitas vezes sem ser notado, além de cultivar hábitos noturnos. Seu comportamento muito reservado parece estranho se compará-lo, por exemplo, ao de um cachorro, e por isso muitas vezes desperta suspeita e desconfiança nas pessoas. Na Idade Média, período que antecede o descobrimento do Brasil, como vínhamos falando, na época de caça às bruxas, que levou muitas mulheres à fogueira por considerá-las parceiras do demônio, os gatos também foram muito visados, como se intermediassem as forças do mal a serviço dessas mulheres. Por isso mesmo, uma quantidade imensa de gatos ao lado das bruxas foi sacrificado naquela época, o que fez com que proliferasse desenfreadamente a população de ratos, a contaminação e a rápida propagação da peste negra na Europa. Criou-se a partir daí uma porção de lendas em torno do pretenso poder desse animal e que perdura até hoje, como aquela que relaciona o gato preto com azar, ou aquela outra que afirma que o gato tem 7 vidas. Mas a qualidade das superstições depende, claro, de quem as propaga. Alguns veem os animais com bons olhos, como os que dizem que o gato tem uma proteção especial, e outros, como dissemos, o veem com desconfiança e medo. Como dissemos, caro ouvinte, os animais, particularmente os domésticos, têm a nossa proteção e a proteção natural de espíritos que, como nós, se interessam por eles. Mas, pelo fato de ser um gato, ele não goza de nenhum privilégio diante de outros animais. Nosso habitual ouvinte, o Cristiano, lá da cidade de Veracruz, sempre estudando a doutrina espírita, volta ao programa para fazer a seguinte solicitação. Peço comentários sobre o projeto Cartas de Kardec e sobre o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. Prezado Cristiano, a notícia de que chegou à FEAL, Fundação Espírita André Luiz, uma expressiva quantidade de cartas inéditas de Allan Kardec e a posterior publicação da obra Autonomia, a história jamais contada pelo Espiritismo, de Paulo Henrique Figueiredo, parece ter vindo em boa hora trazer mais luz à história da doutrina. Para o público geral, não familiarizado com o Espiritismo, podemos esclarecer o seguinte. Até então, o que sabíamos de Kardec e de sua obra dependeu de algumas biografias, a primeira das quais de Henri Sauce, que viveu na sua época. Depois surgiram outras, e por último tivemos a obra do jornalista Marcel Souto Maior, que inspirou a realização do filme Kardec, exibido recentemente nos cinemas brasileiros. Porém, as cartas em si não alteram praticamente o que já se sabia de Allan Kardec. Elas apenas acrescentam informações que são úteis para a melhor compreensão da extensão e da profundidade de seu trabalho. Tudo começou, Cristiano, por intercessão de Silvino Canuto de Abreu, empresário brasileiro e espírita, que no início do século XX fez amplo trabalho de pesquisa na França, conseguindo por fim a posse das referidas cartas, até então desconhecidas. O que motivou sua investigação foi o fato de perceber algumas distorções no entendimento da Federação Espírita Brasileira quanto a determinados pontos da doutrina. Na época, Canuto Abreu foi aconselhado por Emmanuel, espírito orientador de Chico Xavier, a não publicar as cartas de imediato, presumivelmente por causa de problemas que poderiam dividir opiniões e criar mais cisões no movimento, razão pela qual o empresário cuidou para que se preparasse seu neto para essa missão, o que veio a acontecer recentemente e que redundou nessa obra de Paulo Henrique de Figueiredo. As cartas, Cristiano, vieram valorizar ainda mais os trabalhos de Allan Kardec, mostrando, entre outras coisas, que ele respondeu a milhares de cartas recebidas do público e das quais teve o cuidado de guardar as cópias na expectativa de que poderiam ser úteis no futuro
como realmente estão sendo. Pelas cartas, ficamos sabendo mais da sua luta e das dificuldades que enfrentou para o desenvolvimento e a propagação da doutrina, comprometendo sua vida pessoal e sua saúde. Elas demonstram sua seriedade, sua sensatez e suas habilidades para lidar com tantos problemas decorrentes do preconceito e da intolerância contra os espíritas e contra o espiritismo. Em relação ao livro Autonomia, a história jamais contada do espiritismo, Cristiano, ainda estamos lendo essa obra, onde já podemos constatar pelo menos 3 propósitos do autor. Primeiramente, de mostrar o panorama filosófico e científico do início do século XIX, quando os dogmas religiosos estavam sendo contestados pela ciência, do que derivou o chamado espiritualismo racional, que colocava razão e fé no mesmo patamar. Figueiredo chama a atenção para a importância desses movimentos que antecederam o surgimento da doutrina espírita. Em segundo lugar, Cristiano, após mostrar o trabalho de Allan Kardec, o autor aponta para o que aconteceu ao espiritismo depois da sua desencarnação, como a ingerência de pessoas que traíram a confiança do codificador, como ele próprio havia previsto, utilizando indevidamente dos órgãos espíritas para introduzir ideias estranhas à doutrina e distorcer conceitos originais. Além de mostrar essas distorções que aconteceram na França, ele também mostra suas repercussões no Brasil, onde o espiritismo assumiu um caráter predominantemente religioso, reduzindo seu alcance como doutrina filosófica e científica. Por último, a autonomia moral que caracteriza os princípios da doutrina, que veio mostrar que cada um de nós foi, é ou será o juiz de seus próprios atos, que o sofrimento humano não decorre de castigo divino, que na lei de Deus não existe um tribunal exterior para nos julgar, mas pelo contrário, cada um colhe o que semeou de acordo com o julgamento da própria consciência, que nada mais é que o cumprimento da lei de causa e efeito. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Use o telefone fixo 3471-0700 e um dos celulares 997-51-2397 da Vivo, ou então 981-792405 da TIM. Você ouve o Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 por meio do rádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote aí o nosso endereço eletrônico, é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga ainda pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura, apresentado pelo Mários Edílio de Carvalho. Bom dia, Mários. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Você, que é pai, que é mãe, já pensou sobre o grande benefício que a leitura traz à criança? Um estudo realizado com gêmeos idênticos no Reino Unido mostra que ler bem no início da infância pode ajudar a inteligência da pessoa para o resto da vida. A pesquisa feita pela Universidade de Edimburgo e pelo King's College de Londres comparou o nível de leitura de 1.890 pares de irmão por 9 anos e constatou que os indivíduos que se davam bem com os livros, a partir da alfabetização, desenvolveram habilidades cognitivas superiores na adolescência. A vantagem intelectual dos leitores, aponta o estudo, não foi restrita ao jeito com as palavras e se estendia também à capacidade de raciocínio em testes não relacionados com a leitura. As crianças acompanhadas foram submetidas a exames de leitura de inteligência aos 7, 9, 10, 12 e 16 anos.
Eles passavam por testes de vocabulário e compreensão de texto, além de terem um conhecimento sobre autores. A desenvoltura não verbal também foi testada em atividades que mediam o pensamento abstrato e a lógica dos pequenos. Como resultado, aqueles que liam melhor que seus irmãos também tinham desempenho superior em testes de inteligência em cada fase da vida. Caro ouvinte, neste mês de outubro, o Clube do Livro está enviando aos seus associados a obra do espírito Antônio Carlos, intitulada O que Eles Perderam, recebida pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Interessantes e esclarecedores relatos de casos de obsessão, mostrando os dramas pelos quais passam obsessores e obsidiados. É mais um lançamento da editora Petit. Venha você também participar do grupo de leitores do Clube do Livro Espírita de Garça. Por apenas R$ 17,00, você receberá mensalmente um livro em sua casa. Entre em contato com o Daniel pelo celular 14 98127 7775, repetindo 14 98127 7775. O Clube do Livro é um serviço feito por voluntários e sem fins lucrativos para a divulgação da boa mensagem através das inúmeras obras que compõem a literatura espírita. Participe do clube e contribua para a sua divulgação. Muito obrigado, ouvinte, pela sua preciosa atenção. Tenham um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco, que fica na Rua Gabriela 178, tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos na quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo ainda agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para público realizam-se às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Nesta segunda, às 20 horas, teremos palestra sobre o tema Crianças no Além, seguida de aplicação de passes. Na terça-feira, estamos estudando Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o Livro da Esperança, de Emmanuel. Na quarta-feira, estudo para iniciantes no conhecimento da doutrina espírita. Terça e quarta, as reuniões têm início às 19h30. Na quinta-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta-feira, no mesmo horário, leitura em grupo e estudo da obra Ação e Reação de André Luiz, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém um serviço mensal de distribuição de mensagem, de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem seus entes queridos. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. Amanhã, às 20 horas, palestra pública no CFEAC, Irmã Filomena, lá de Vila Araceli. Mais uma palestra pública neste mesmo horário, seguida de aplicação de passes. O palestrante é João Neto, com o tema Dignidade. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, a Unirádio apresenta um programa flash 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca do Caminho de Damasco permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 durante o horário dos passes, na quinta-feira, sábado e domingo, das 17 às 19 horas. E vamos agora, então, passar para a mensagem trazida pela Sônia. Oi, você aí, você mesmo, seja idoso ou jovem. Sabe por que envelhecemos? A chamada terceira idade está cada vez mais presente no cotidiano global.
São milhares, milhões de tios, tias, pais, mães, avós e avós que fazem parte da vida familiar e precisam de atenção e carinho especial. Trata-se de um assunto ainda pouco explorado sob a ótica da doutrina espírita. Os idosos são o foco principal desta coletânea de reflexões que abordam o envelhecimento, a paciência, os desafios, os relacionamentos e os novos caminhos dessa nova fase da vida. São mensagens de alegria, otimismo e esperança que nos ensinam a valorizar cada minuto da vida, apreciar o nascer de um novo dia e meditar ao cair da noite. As reflexões são tão singelas, mas profundas e belas, que ficou difícil escolher apenas uma para apresentar a vocês. Então, leio A Prece ao Envelhecer, do livro Folhas de Outono, de Lucy Dias Ramos, editora FEB. Senhor, não permita que eu me torne uma velha rabugenta, nem fique a reclamar da vida e dos outros. Afaste de meu coração a tristeza, o desalento. Que o meu olhar seja limpo, sem a sombra da amargura. Que minhas mãos estejam abertas a receber as bênçãos que emanam da tua infinita bondade. Livra minha mente das algemas do ódio, do egoísmo e da insensatez. Conserve em meu rosto o sorriso e a serenidade em meu olhar. Que o meu coração esteja sempre aberto ao amor. Faça de mim uma pessoa generosa, que eu saiba dividir o meu pão com os que nada têm, e as flores de meu jardim com os que não possuem um lugar para cultivá-las. Não permita que eu viva do passado, falando de mim, de minhas aventuras, menosprezando os valores de hoje. Induze-me a falar sempre da beleza das flores, da riqueza do amor, do canto dos pássaros, do verde das matas, da carícia do vento suave a me envolver quando a tarde termina. Que eu seja, em meu próximo, mesmo o que não me compreende, o irmão a quem eu deva respeitar e amar. Que eu me emocione sempre com a beleza da vida a cada novo dia, com a alegria dos que retornam aos lares após o trabalho, com as palavras e gestos de gratidão dos humildes. Senhor, agradeço a bênção do renascimento, a família, o lar, as oportunidades que a vida tem proporcionado para o meu crescimento espiritual nos momentos de dores acerbas e nos instantes de felicidade. Que eu não menospreze cada minuto de meu dia e viva sempre conforme teus sábios desígnios. Obrigada, Senhor. Evangelização infanto-juvenil em Garça. É o que acontece todos os sábados, às 10 horas, no Lar Meimei, para onde os pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. À tarde, às 14 horas, no mesmo local, curso sistematizado de Espiritismo para adultos, sob o comando de Tiago Gravatin. Ciclo de palestras prossegue nesta quarta-feira. Será a vez de José Benevides Cavalcante falar no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Vila Rebelo sobre o tema Nós e Deus. E no dia 12 de outubro, sábado, feriado, teremos a palestra do jovem Arthur Valadares, expositor de renome nacional da cidade de São Carlos, e que vem falar no Lar Meimei, às 9 horas da manhã, sobre o tema O Instante Dourado. A entrada é franca. O ciclo de palestras terá continuidade na outra semana, na Casa Allan Kardec e na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio, no Caminho de Damasco e no CFEAC de Villaraceli, respectivamente, com os expositores Dagoberto Bunharena, Vitor e Silvia Berno, Osni Pinheiro Júnior e Dalva Ferreira. E no próximo domingo daremos mais detalhes sobre essas palestras. O encontro regional deste ano será em Marília.
A USE está estimulando as casas espíritas a enviar representantes para participar do 37º Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, que acontecerá dia 20 de outubro, domingo, na Fundação Eurípides Soares da Rocha, Univem, em Marília, abrangendo todos os municípios da região de Marília. Passamos agora para o sorteio do livro desse domingo entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa. Trata-se de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O livro sai para o nosso ouvinte, Antônio Cuco, da rua Ari Batista, número 21, Jardim Frei Aurélio. O livro sai, então, para esse nosso amigo, e parabéns pelo livro ganho. Leia, aproveite bastante, e se gostar, passe para os seus amigos. Mas antes venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio durante a semana, no horário comercial. Obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste espaço de reflexão e de paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo, desejando a todos uma ótima semana. Para encerrar, ficamos com mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.